Como prosperar num mundo cada vez mais volátil e aleatório? Nesse mundo complexo que nós vivemos, em que ninguém entende 100% do que está acontecendo no mundo, é imprescindível você entender como prosperar no meio desse caos todo. E é literalmente disso que o Nassim Taleb fala nesse livro dele, O Antifrágil. Coisas que prosperam no caos. E é disso que a gente vai falar aqui em 7 princípios nesse vídeo. Primeiro vamos conceituar. Primeiro temos um objeto que seria frágil. O que seria o frágil? Seria, por exemplo, um copo de vidro. Copo de vidro, quando bate a volatilidade e a aleatoriedade, o risco, né, nesse ativo, que seria o copo de vidro, ele piora, ele quebra e ele perde o uso dele. Ou seja, ele fica pior quando bate o risco, a aleatoriedade da vida bate nesse ativo, ele fica pior. O frágil é isso. Então nós teríamos o robusto. O robusto seria um copo de plástico. O copo de plástico bate um terremoto nele, ele cai de uma determinada altura, ele não se quebra, não perde a usabilidade. Ele é indiferente ao risco, à volatilidade do mundo. Então, o robusto é aquilo que se mantém indiferente ao risco, né? À volatilidade, à aleatoriedade, ao tempo. Em terceiro, nós teríamos o antifrágil, que inclusive foi uma palavra que foi cunhada é um neologismo do Nassim Taleb, que ele criou esse nome, né? O conceito de antifrágil, vocês vão perceber que já existia há muito tempo atrás, mas foi ele que deu o nome de fato. Antifrágil, para vocês entenderem mais fácil, seria uma hidra. A hidra, quando você corta a cabeça dela, nascem duas no lugar. Ou seja, bateu o risco, a volatilidade, a aleatoriedade na hidra, ela se torna melhor, porque agora ela tem duas cabeças, ela é a mais forte agora. Então, antifragilidade é isso. São ativos, coisas, objetos que se beneficiam do caos, da aleatoriedade, da volatilidade do mundo. Então, com o passar do tempo, eles tendem a ficar melhor. É isso que seria os ativos antifrágeis, as coisas antifrágeis da vida. E aí, se você está se perguntando, que tipo de coisa poderia ser antifrágil? Muitos argumentam que o Bitcoin seria um ativo antifrágil, que ele atende a várias características e coisas que o Nassim Taleb fala no vídeo. E mais pra frente, aqui nesse vídeo também você vai entender que eu vou explicar mais sobre essa parte do Bitcoin. E quando a gente fala de risco, tempo, volatilidade, aleatoriedade, nós temos que falar do tempo. Porque o tempo, ele é o melhor de todos os testes para você verificar se uma coisa é boa ou não. E aí que a gente entra no efeito Linde. O que seria o efeito Linde? O efeito Linde diz pra gente que se um ativo já sobreviveu por 100 anos, ele tende, estatisticamente, você poderia dizer que ele tende a sobreviver por mais 100 anos. Ou então, você poderia dizer que se um ativo sobreviveu por 100 anos, ele tende a sobreviver, a expectativa de vida dele é maior do que um outro ativo que só sobreviveu por 10 anos, entendeu? Então as coisas que já foram provadas pelo tempo, esse é o ponto do efeito Linde, as coisas que já foram provadas pelo tempo tendem a se sobressair, tendem a continuar existindo por mais tempo, tendem a sobreviver por mais tempo, são mais robustas. E aí a gente extrai várias coisas interessantes do efeito Linde, por exemplo. Então, se você quer uma leitura interessante para agora que a gente está vivendo essa revolução dos trabalhos, em que as inteligências artificiais vão roubar vários trabalhos, e você deseja encontrar leituras que vão te agregar para você conseguir manter um bom emprego no futuro, e sem saber qual vai ser o futuro com essas inteligências artificiais, você poderia aplicar o efeito Linde. Para quê? Para, por exemplo, comprar livros que já foram provados pelo tempo, clássicos da leitura, filósofos antigos, histórias antigas, a Odisseia, a Ilíada, seria muito mais interessante, segundo o efeito Linde e a antifragilidade, para você ler esses clássicos do que ler os best-sellers da último ano ou da última semana. Então, o efeito Linde seria isso. Dê mais valor para coisas que já sobreviveram, porque elas tendem a sobreviver por mais tempo do que coisas que acabaram de entrar no mercado. Um terceiro princípio aqui seria a intervenção ingênua. O que seria isso? Seria uma pessoa que tenta fazer uma intervenção em algum determinado local ou em uma pessoa para ajudar, só que na verdade ela está atrapalhando aquele sistema. Ela tem essa ingenuidade de ela achar que ela consegue ser melhor no que está acontecendo em um determinado lugar do que se ele apenas deixasse a pessoa quieta. Ele acha que ele está ajudando, mas na verdade essa intromissão dele, essa intervenção, está piorando aquela situação. Então, nós teríamos, por exemplo, o tabelamento de preços. O tabelamento de preços, que já foi tentado em diversos lugares, né, como na Venezuela, acho que até na Argentina já tentaram o tabelamento de preços, e historicamente não dá certo. É uma intervenção ingênua. É um ótimo exemplo de que o governo, obviamente, ele não queria o mal da população dele, mas, entendendo horrivelmente de economia, ele acha que ele intervir no livre mercado vai deixar melhor aquela situação. E aí ele faz o tabelamento de preços. Vamos tabelar o preço do leite em R$ 5 por litro. E aí, os produtores de leite vão lá e falam assim, pô, se eu tô tendo mais custo do que R$ 5 e eu só vou poder vender por R$ 5,
então já não compensa mais para ele produzir aquele leite. Então talvez ele vai vender essas vacas ou vai até matar elas para comprar gado de corte, gado de carne, porque não compensa mais para ele produzir leite. Se o tabelamento de preço foi colocado em R$ 5, alguma hora, se ficar mais caro do que R$ 5, os fazendeiros não terão mais lucro naquela atividade e ninguém vai fazer caridade de ficar produzindo coisas de graça, sem poder conseguir um lucro numa atividade. Isso não é sobre o capitalista que é malvadão, o produtor, o empresário que só quer lucro e não pensa em ajudar a sociedade. Simplesmente, a característica do ser humano é ser egoísta. De todos os seres vivos, é ser egoísta. É passar os genes para frente. Então, você falar que uma pessoa vai fazer caridade, vai trabalhar só para dar... para sustentar a sociedade, você está negando a natureza do ser humano e dos seres vivos, que é de passar os genes para frente, mesmo que isso signifique ser individualista em alguns casos. A intervenção ingênua também serve para casos em que você ignora a parte negativa daquele ato que você está fazendo e você olha só para a parte positiva do que você está fazendo. Então, um caso excelente para você falar disso seria, por exemplo, as pessoas que vão na academia, treinam, aí o músculo fica doendo, né, porque você fadigou aquele músculo, e aí ele fica doendo, porque ele está se reconstruindo, você inflamou o músculo, você machucou ele, e agora ele está se reconstruindo mais forte. E aí tem muitas pessoas que não gostam dessa dor da academia e não entendem como funciona a lógica das coisas, e vão lá e tentam tomar um remédio para parar a dor. Aqueles remédios, por exemplo, Doril, que vai parar a sua dor. Só que é apenas uma dor passageira para você melhorar, para você, né, se curar daquilo e ficar mais forte. É o seu corpo sendo antifrágil, você vai lá, faz uma intervenção ingênua, toma um remédio que vai parar a sua dor, só que também vai parar os seus ganhos. E além de parar os seus ganhos, lembre do tanto de fármacos e químicos que tem em um remédio. É a mesma coisa de você tomar um remédio simplesmente para parar de escorrer o seu nariz. Você está com coriza e você já vai lá e enfia 3 remédios no seu corpo, sem pensar nos químicos que tem naquele remédio, que são feitos para te viciar e para curar uma... que dor que você tá tendo de ter uma coriza no seu nariz escorrendo, né? Pelo amor de Deus. E aí o quarto conceito está diretamente ligado com a intervenção ingênua, que é a via negativa. Uma coisa que a gente esquece muito na nossa sociedade consumista que a gente tem hoje. O que seria a via negativa, Cauê? A via negativa é, ao invés, se você tem um problema em um local, em um estado, em uma sociedade, ou em você mesmo, no seu corpo, ao invés de você ficar querendo adicionar novas coisas naquela rotina, naquela sociedade, você retirar coisas, falar não para as coisas, se retirar de um local, faz muito mais sentido e seria talvez muito mais benéfico do que você ficar adicionando coisas. Então, se você quer evoluir psicologicamente e profissionalmente, seria muito mais interessante você simplesmente se retirar de um ambiente que te desagrada, que te leva para baixo, por exemplo, más influências, um ambiente ruim que só te influencia a ficar com bet, jogando, fumando, bebendo. Seria muito mais interessante você se retirar desse ambiente do que ficar consumindo conteúdo na internet. Porque você consome aquele conteúdo na internet, um conteúdo bom que vai te agregar. E aí você vai lá e passa 3, 4 dias da semana com pessoas que vão te levar para baixo. Então, seria muito mais interessante você apenas sair desse ambiente que te leva para baixo, que você já estaria muito melhor. Ou então, para quando aquela sua rotina está muito apertada, a sua rotina está ficando extremamente exaustiva, é muito mais interessante, ao invés de você ficar querendo contratar, sei lá, um psicólogo, marcar 3 horas de psicólogo, colocar remédios na sua rotina para acordar, para dormir, para ficar mais feliz, para não ficar triste. Seria muito mais interessante você apenas começar a falar não para as coisas e dar prioridade na sua vida. Então, se surgir novos compromissos, blá blá blá, você tenha prioridade, fale não, via negativa. É muito mais interessante, às vezes, você retirar coisas do que colocar naquele local que você está querendo resolver. Outro exemplo disso seria na nutrição. Na nutrição, ao invés de, se você está querendo emagrecer, ao invés de você ficar colocando diversas saladas e não sei o que, exercício, você talvez poderia simplesmente colocar um jejum intermitente na sua rotina, que já te ajudaria muito mais, né? Você estaria consumindo menos caloria, tem vários... hoje em dia tem vários benefícios que estão se estudando sobre o jejum, e também a prática do jejum intermitente ela é muito antiga, né? Desde a Roma, antes de Cristo, as pessoas já praticavam o jejum intermitente, e é uma prática que também concorda com o efeito Linde, ou seja, é uma prática que já foi testada pelo tempo, 2.000 anos de pessoas consumindo e fazendo o jejum intermitente. Você tem uma prova de que pelo menos isso sobreviveu pelo tempo, ou seja, por 3.000 anos as pessoas acharam que era útil o jejum intermitente. Ela foi provada empiricamente por essas pessoas que continuaram a propagar umas para as outras o jejum intermitente. Então, a via negativa é isso. Ao invés de você tentar
ficar colocando novas coisas, você às vezes retirar as coisas seria muito mais interessante. E é isso que a gente vê também no nosso governo brasileiro de hoje. Por quê? O governo fica tentando colocar mais impostos para resolver o gasto público, o déficit público, né? Que é o governo gasta mais do que ele arrecada. E aí, o que você tem, na verdade, é que o governo deveria estar retirando coisas, não colocando mais impostos nas pessoas. Porque ele passou, nos últimos 20 anos, colocando mais imposto nas pessoas e o déficit não foi resolvido. Ou seja, uma simples aplicação da via negativa de um conceito do livro do Antifrágil já resolveria muita coisa dos problemas no Brasil. Que seria você colocar menos imposto nas coisas, menos Estado nas coisas, menos gastos públicos, porque o governo não olha para gastos, ele olha só para arrecadação. Ele não quer diminuir os gastos públicos, ele não quer diminuir o poder dele, o governo não quer diminuir o tamanho dele, ele quer aumentar imposto, quer aumentar intervenção estatal, quer restringir a liberdade das pessoas. E você não tem o governo aplicando essa simples regra da via negativa. Se ele retirasse os gastos públicos, ele já conseguiria fechar essa conta do déficit, por exemplo. E aí, depois da via negativa, a gente pode falar do quinto conceito, que seria a turistificação. O que seria a turistificação? Seria também a mãe helicóptero. A mãe helicóptero é aquela mãe que ela tenta ficar retirando todas as aleatoriedades, riscos, volatilidades da vida do filho dela. É aquela mãe que quer criar o filho dela dentro de um apartamento sem grama, sem sujeira, sem terra, sem a criança correr, sem bater, sem machucar, sem ralar. E aí a criança vai ficar extremamente mimada, não vai criar anticorpos suficientes para se proteger quando ela for adulta. E aí, quando ela for adulta, ela vai ser uma pessoa extremamente frágil, não teve cicatrizes, não criou anticorpos para defender o corpo dela. Então é uma pessoa que vai ser extremamente mimada, não vai saber interagir com outras pessoas, outros seres humanos. Ou seja, a busca daquela mãe por estabilidade, por não ter volatilidade, não ter risco. As pessoas hoje em dia não querem tomar riscos, ela quer só a estabilidade do concurso público. E aí você se torna uma pessoa extremamente frágil, porque você não se expôs ao risco. Ele usa uma uma alegoria, né, do Peru. O que seria a alegoria do Peru? O Peru passa 5 anos da vida dele só assim, o Peru tá aqui, o açougueiro vai lá e dá uma carne para ele, vai dar uma ração pro Peru. Peru é aquele glu-glu que mata no Natal, ele. E aí, o peru tá aqui com a vida dele. Tá lá um pintinho do peru, tá comendo ração todo dia bonitinho. Ou seja, uma pessoa que vê a vida do peru por 5 anos, ela acha que aquele peru, ele é incrível, ele é resiliente, porque ele só está crescendo, o peso dele tá crescendo, ele tá bonito, tá pompudo. Só que, você tirar a volatilidade dele, você tá ignorando o fato de que uma hora, quando chegar o Natal, o 6º ano do Natal, ele vai morrer, do nada. Você teve a vida inteira do peru assim, uma linha reta, sem volatilidade, sem risco, estabilidade na vida do peru e pá, morreu. Aqui no 6º ano ele morreu do nada. Esse seria um ótimo resumo do mercado financeiro atual. Os bancos centrais ficam tentando retirar a volatilidade das coisas, tentam deixar a estabilidade como se fosse possível você deixar uma taxa de emprego nas alturas e não ter inflação e controlar todas as variáveis ao mesmo tempo, retirando toda a volatilidade do sistema, suprimindo a volatilidade artificialmente. E aí a gente tem as bolhas. A bolha de 2008, a bolha de 2000, a bolha de 2020, que se não fosse aquela crise sanitária, nós teríamos uma crise financeira. Então, das duas, esse sistema de bancos centrais tentando prever, tentando dar estabilidade para o sistema, na verdade, é o que faz com que ele sofra essas crises, bolhas imobiliárias, que sempre é a população que se ferra, não são os banqueiros e os governos que causaram essa bolha que se ferram, é sempre as pessoas. Então o fenômeno da turistificação é isso, as pessoas ficam em busca da estabilidade, do CDI, daquela taxa Selic, da renda fixa que só vai retinho, bonitinho, aí elas falam, mas o Bitcoin, ele é instável, que ele é muito volátil. Olha o gráfico da porra do Bitcoin ao longo do tempo, cara. O Bitcoin tá fazendo só subindo ao longo do tempo, enquanto isso, no curto prazo, ele fica assim. Aí você vai ver o dólar. O dólar, ele fica tão estável, ele é tão bonitinho. Aí quando você vai ver na porra do tempo, o dólar tá assim, ó. Poder de compra do dólar caindo, despencando. Quando você vai comparar o real, a mesma coisa. O real em 30 anos despencando, perdendo 98% do poder de compra. Só que, no dia a dia, você não percebe. Mas, aos pouquinhos, ele tá fazendo assim. O valor dele tá caindo. Porque é essa a meta do nosso Banco Central. Com o nosso Banco Central poupando, quando você poupa em moeda fiat, em moeda real ou dólar, você está com a certeza de que vai perder 2 a 3% do poder de compra ao ano. Porque essa é a meta dos bancos centrais. Em dólar,
fazer com que ele perca 2% de poder de compra por ano e no real perder 4,5% de poder de compra por ano. Quando você poupa em moeda fiat, você tem essa certeza. Quando você investe em Bitcoin, você pode ter a certeza de que você não vai ser inflacionado e você já tem a certeza de quantos Bitcoins serão criados ao longo do tempo e você já sabe também, você tem transparência, você tem liberdade individual, você pode carregar consigo para qualquer lugar. O Bitcoin não pode ser tomado por meio da força. Em sexto aqui, nós temos a estratégia Barbell, por exemplo. Na estratégia Barbell seria você colocar, por exemplo, 98% da sua carteira em um ativo robusto, né, pelo menos, uma coisa que mantesse o seu poder de compra, e apenas 2% você colocaria um ativo muito volátil, né? Ou seja, a maioria estrondosa da sua carteira seria um ativo sem risco, né, sem muito risco, um ativo robusto ali que vai manter um pouquinho o seu poder de compra, e nos 2% ou 10%, numa parte pequena da sua carteira, você ter um ativo muito volátil, que vai te trazer potencialmente um ótimo retorno. Eu fiz aqui um experimento do Bitcoin, com Bitcoin, ou seja, eu coloquei R$2 de Bitcoin numa carteira e R$98 de renda fixa, ou seja, 98% para 2%, e eu fiz o teste para 10 anos, quanto que isso daria. Em 2015, então foram R$100, e aí, depois de 10 anos, agora em 2025, nós teríamos R$1.800, de R$100 para R$1.800. R$1.600 de lucro foi só daqueles R$2 de Bitcoin, e da parte da renda fixa, que a gente tinha colocado R$98, foi para R$220, se eu não me engano. Ou seja, a estratégia Barbell funcionou muito bem nesses últimos 10 anos, quando você tinha colocado o Bitcoin nessa parte volátil da carteira. Isso é uma tese interessante para você que não quer se expor tanto à tese do Bitcoin, ou que você está começando a estudar o Bitcoin. É uma tese muito interessante de você colocar. Por quê? Se o Bitcoin fosse a zero, aqueles R$2 fossem a zero, em 2 meses você recuperaria toda aquela perda que você teve. Em 2 meses de rendimento você já recuperaria aqueles R$2 que você perdeu. Só que, no caso contrário, como o Bitcoin deu muito certo, e está dando certo e vai dar certo, teve esse ganho maravilhoso, né? Sem tomar tanto risco na sua carteira. Porque, se caso tudo desse errado, você voltaria a ter o seu capital inicial com muita facilidade. E por último, nós teríamos o skin in the game, que é uma coisa que está faltando muito na sociedade atual. O que seria o quê? Skin in the game é quem tem alma em jogo, ou seja, aquele que é dono do negócio. É uma pessoa que transmite a opinião dela e ela está comprada, né, financeiramente, psicologicamente, a reputação dela está em jogo quando ela fala de algum assunto. Ou seja, um repórter, por exemplo, que mora no Paraguai e tem todas as coisas dele no Paraguai, escrevendo sobre uma coisa no Brasil, falando, o tabelamento de preços será bom no Brasil. Essa é uma jogada que não tem skin in the game, porque caso o Brasil der tudo errado no Brasil por causa desse tabelamento de preços, esse repórter ele não vai ter nenhuma coisa negativa na vida dele por causa dessa opinião ridícula que ele colocou na internet. Ele não vai sofrer nenhuma consequência negativa por causa dessa opinião que ele formou, e ele pode ter formado opiniões de pessoas. Então, a skin in the game é isso. Ao invés de você perguntar para uma pessoa, o que você faria no meu problema, assim, o que você me indica que eu faça? Então, a skin in the game seria, por exemplo, você chegar no seu médico, e ao invés de você falar, médico, o que eu faço? Me dá uma dica, um medicamento. Você pergunta pro médico, médico, o que o senhor faria no meu lugar? Se esse problema acontecesse na sua pele, o que você faria? É assim que você obtém melhores respostas. E aí também, uma outra coisa interessante do Skin in the Game ao invés de você perguntar para a pessoa, o que você acha desse tal investimento? O melhor seria, na verdade, você perguntar, o que essa pessoa investe? O que você tem na sua carteira de investimentos? Assim você vai ter uma resposta do que aquela pessoa está sentindo na pele dela. E aí também você pode levar isso para várias áreas da sua vida. Por exemplo, ao investir em empresas, você pode investir em empresas que só tenham empresas de dono, que sejam empresas de dono. Por exemplo, a Soja 3, que o cara que criou ela, o cara é o maior acionista da empresa e ele que está tocando aquele negócio. Ou seja, o olhar do dono que engorda o gado. Né? Você não quer uma empresa que você só tem um CEO lá que recebe uma remuneração fixa. Você quer um CEO que receba uma remuneração variável. Ou seja, se essa empresa der lucro, você vai ter lucro pra caramba. E se essa empresa der prejuízo, você vai se ferrar junto. Você não vai receber uma remuneraçãozinha fixa, não. Você não é CLT. Você está aqui para fazer dinheiro. Então, essas são algumas variáveis que você pode levar desse livro do Antifrágil, que eu recomendo muito que todo mundo leia, porque é um livro incrível que você pode levar para diversas áreas da sua vida. Mas nada disso importa se você não assistir a esse vídeo aqui, em que eu explico todas as moedas que já foram usadas na humanidade e como que a moeda evoluiu para esse sistema fiduciário que a gente tem hoje e qual seria a melhor resposta para o problema da inflação e da perda do poder de compra das moedas fiduciárias do real, do dólar e do euro.
Assiste esse vídeo, clica lá, que ele tá bem bacana. Falou!